Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que propõe uma ponte, sabe, sobre um abismo que para muita gente parece intransponível. O abismo entre ciência e espiritualidade. Exatamente. A tese central das fontes não é que a gente precisa escolher um lado, mas que a evolução agora exige que a gente caminhe com um pé em cada um. A ideia é assim, é que não basta mais só acreditar ou ter fé cega. Acabou esse tempo. Acabou. Agora é preciso compreender as regras do jogo. Bina seria essa capacidade de usar a razão para entender as leis invisíveis que governam a nossa vida. E com isso, torná-las concretas. É uma ideia muito potente. E os materiais que a gente tem aqui são uma série de diagramas, quase um mapa mental, que misturam neurociência, conceitos da cabala. E até um pouco de astrologia para dar o contexto. Isso. Nossa missão aqui é meio que destrinchar esse mapa. É entender a proposta. Como usar a nossa mente racional não para matar a intuição, mas para ser a engenheira que constrói os projetos que a intuição desenha. E o objetivo final disso tudo? Deixar de ser passageiro e se tornar o piloto da própria realidade. Uma ambição e tanto. E o ponto de partida que as fontes nos dão é cósmico, de grande escala. É, o panorama geral. O material começa falando de um ciclo astrológico, a tal da regência de Saturno, que supostamente dura 36 anos, de 2017 a 2052. Honestamente, isso pode soar um pouco esotérico demais à primeira vista. Pensa nisso como o fim da adolescência da nossa sociedade. Aquele período de crescer a qualquer custo, pensar só no curto prazo. A fase de brincar, como diz o material exato. Exato. Essa fase teria acabado. Agora a gente estaria encarando a conta. As crises climáticas, a polarização social, tudo isso são os resultados de décadas de imaturidade coletiva. Entendi. Então Saturno, nesse contexto, representa a figura do adulto na sala. É a exigência por responsabilidade, por planejamento de longo prazo, por construir estruturas que durem, em vez de só buscar o próximo prazer imediato. Tem uma frase que eles usam que é forte. A evolução agora exige inteligência, não apenas força. Exatamente. E essa pressão externa por maturidade encontra uma barreira interna. Gigantesca. E é aí que a neurociência entra na conversa. A armadilha do instinto. O cérebro límbico É aquela parte de nós que reage antes de pensar, né? é o que faz a gente responder um e-mail com raiva e 5 segundos depois já se arrependeu. Perfeito. É exatamente isso. O material argumenta que a grande maioria dos nossos conflitos, tanto internos quanto externos, nasce ali. No impulso, na reatividade, na dependência emocional, no medo. É um sistema operacional que foi útil para sobreviver na savana, mas hoje Hoje é a fonte de quase todo o nosso sofrimento. Ele nos mantém no que as fontes chamam de estágio animal. E qual a consequência de ficar preso nesse estágio? a consequência é que a gente fica trancado do lado de fora do nosso próprio potencial. Enquanto o sistema límbico estiver no comando, gritando perigo e lute o tempo todo, essas portas, elas ficam invisíveis para a gente. Nós somos, como diz a fonte, escravos das próprias emoções. Ok, o cenário está montado. Tem uma pressão externa por maturidade e uma armadilha biológica interna que nos sabota. Parece uma sinuca de bico. Se o cérebro límbico é o problema, qual é a ferramenta que as fontes propõem para sair dessa? A ferramenta é uma parte do cérebro que todo mundo tem, mas que poucos usam em sua capacidade plena. O material chama de nosso CEO interno. O córtex pré-frontal. Ele mesmo. É a sede da razão, do planejamento, do controle de impulsos, da tomada de decisão consciente. A proposta é uma verdadeira mudança na diretoria da nossa mente. Então a ideia é, demitir o gerente de crise reativo, que é o sistema límbico, e promover o estrategista de longo prazo, o córtex pré-frontal, para o cargo de CEO. Essa é a analogia perfeita. E não se trata de eliminar o sistema límbico. As emoções, a paixão, o instinto, tudo isso é vital. É sobre colocar no lugar certo. Exato. As emoções se tornam conselheiras valiosas, mas não são mais elas que assinam os cheques e tomam as decisões finais. O CEO ouve o conselho, analisa os dados e aí sim decide o curso da ação com base numa visão mais ampla. O objetivo é
sair do piloto automático e assumir as rédeas da evolução. Isso. Mas, peraí um pouco, isso não coloca a gente em risco de virar robôs, frios, analíticos demais? Se o nosso CEO interno reprime todas as nossas paixões em nome da lógica, a gente não perde um pouco da humanidade no processo? Essa é a preocupação central. E é exatamente aqui que o conceito de Bina se torna tão crucial. As fontes não defendem a tirania da razão sobre a emoção. Defendem a integração. A integração inteligente. É aqui que a gente sai um pouco da neurociência e entra mais na filosofia da coisa. Bina, a compreensão é o que faz essa ponte. Certo. Então, se o córtex pré-frontal é a ferramenta, o CEO, Bina seria a filosofia de gestão, o manual de operações desse CEO. Exatamente. O que é fascinante na definição de Bina é que não se trata só de pensar logicamente. É sobre usar a lógica para dar forma à sabedoria intuitiva. Como assim? Não tem? Intuição, que vem de lugares mais profundos, é como um arquiteto genial que tem uma visão incrível para um prédio. Mas essa visão por si só não constrói nada. Pode até ser perigosa. Entendi. Você precisa de um engenheiro para calcular as estruturas, verificar a física, garantir que o prédio não vai desabar. Esse engenheiro seria Bina, a razão a serviço da visão. Perfeito. Sem o engenheiro, que é Binah, a visão do arquiteto, a intuição, é só um sonho. Ou pior, um projeto que desmorona. As fontes dizem que não basta ter fé. É preciso entender as leis da física, da vida, do espírito. Binah é o filtro que organiza o caos da intuição. Isso. E a transforma num plano de ação viável. A razão não é inimiga do espírito, é sua parceira mais indispensável na criação. Isso muda tudo. Não é uma batalha entre coração e mente, mas uma parceria. E o material, pelo que eu vi, transforma essa parceria numa espécie de fórmula prática, um passo a passo. Sim, eles chamam de a fórmula da criação de realidade. É um processo de 3 etapas que ilustra essa dinâmica perfeitamente. O primeiro passo é sentir. A intuição. A faísca, a ideia que brota do nada, o desejo profundo. E é o arquiteto mostrando o desenho. O segundo passo, imagino, é o engenheiro entrando em cena. Precisamente. O segundo passo é entender. É aqui que Bina e o córtex pré-frontal atuam. Você pega aquela ideia inicial e a passa por um filtro de lógica, de planejamento, de estrutura. Isso é viável? Quais os passos? Quais os recursos? Quais as consequências? É o momento de transformar o sentimento bruto em um plano estratégico. E o terceiro passo é a consequência lógica dos 2 primeiros, concretizar. É quando o prédio é construído, a ideia se torna realidade. E o material é bem enfático aqui. A intuição, sem o filtro da razão, gera caos. Com o filtro da razão, gera criação consciente. Faz sentido. E o domínio dessa fórmula é o que permite a transição mais importante que as fontes propõem. A de vítima a criador consciente. E o que seria a vítima nesse contexto? Uma pessoa em estado de vítima é alguém que vive pulando do passo 1, o sentir, direto para a realidade. Sem o passo 2, o entender. Ela é governada por impulsos e depois sofre as consequências caóticas, culpando o mundo. Enquanto o criador consciente é quem domina o passo do meio, é quem sente o impulso, para, entende, planeja e só então age. Vai moldando a realidade em vez de ser arrastado por ela. Exato. Aquela frase, nossos pensamentos criam nossa realidade, ganhou uma dimensão muito mais prática assim. Não é mágica, é engenharia interna. Não poderia ter definido melhor. É um processo ativo, uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E para onde essa jornada de desenvolvimento nos leva? Qual o objetivo final de dominar essa engenharia interna? É aqui que entra aquela imagem da jornada das 50 portas, a escada evolutiva. Sim, a escada é uma metáfora para a expansão da consciência. Ela começa nos reinos mais básicos, mineral, vegetal, animal, onde a consciência é quase nula. Aham. Depois chega ao nível humano, que é onde a gente está, né? Presos entre o instinto animal e o potencial da razão. E a escada continua subindo até um nível que as fontes chamam de angelical. O nível angelical é descrito como um estado de consciência onde a vontade individual,
está em perfeita harmonia com o bem-estar do todo. Uhum. É a consciência de um Criador que entende tão profundamente as leis da vida que suas ações sempre geram harmonia e crescimento, para si e para os outros. E o ponto mais importante é como se chega lá. Não é por milagre. Não. Nem por devoção cega. A fonte diz claramente. É pelo desenvolvimento da compreensão. Binah. Cada degrau é uma conquista de entendimento. Vamos trazer isso para uma área onde essa dinâmica fica muito clara e, muitas vezes, bem dolorosa. Os relacionamentos. Um dos diagramas fala sobre a nova era. Conexão mental versus dependência emocional. É uma aplicação perfeita do conceito. O material contrasta os relacionamentos do passado, regidos pelo cérebro límbico. Com os do futuro, regidos pela consciência integrada. Exato. Relacionamentos do passado seriam aqueles baseados na carência, no instinto de sobrevivência. Tipo, eu preciso de você para não me sentir só. Eu preciso de você para ter segurança financeira. É uma conexão de dependência nascida da falta. É o sistema límbico em ação buscando segurança e preenchimento de vazios. Certo. Já o modelo do futuro, da nova era, propõe encontros de almas baseados em afinidade intelectual, vibracional. A conexão primária não é mais física ou emocional carente, mas mente a mente. Isso não significa que não tenha atração física ou emoção, mas que o alicerce é outro, né? É encontrar alguém que ressoa com a sua visão de mundo, com quem você pode crescer. Que entende o seu plano de construção da realidade porque também tem o seu próprio. É uma consequência natural de toda a jornada. Com certeza. Quando uma pessoa para de ser dominada pela necessidade do sistema límbico e começa a operar a partir do seu CEO interno, o que ela busca num parceiro muda radicalmente. A pergunta muda. Totalmente. Deixa de ser o que você pode me dar para preencher meu vazio e se torna o que podemos construir juntos. Então, se a gente juntar todas as peças, a pressão de Saturno por maturidade, a armadilha do nosso cérebro instintivo, a promoção do nosso córtex pré-frontal, a filosofia de Binah, qual é a grande mensagem final? A síntese de tudo está numa frase simples do material. O equilíbrio é a chave. Saturno exige maturidade e Binah, a compreensão, é o caminho para chegar lá. Mas não é uma maturidade fria. Não, essa é a questão. A verdadeira evolução espiritual, segundo essa perspectiva, exige o casamento, o equilíbrio perfeito entre sentir e entender. Da viagem. E a razão e o entendimento constroem o mapa e pilotam o veículo para chegar lá. Sem um, não se sai do lugar. Sem o outro, se bate no primeiro poste. Essa é a essência. A proposta não é se tornar uma pessoa que não sente. É sentir com uma profundidade imensa, mas ter a sabedoria e a estrutura da razão para canalizar essa energia poderosa de forma construtiva, em vez de ser destruído por ela. É isso que significa assumir as rédeas. É isso. Recapitulando de forma bem rápida, então. A jornada proposta por este material é uma saída da prisão reativa do nosso cérebro antigo, que nos mantém em modo de sobrevivência, para o poder criativo e deliberado da nossa mente mais evoluída, o córtex pré-frontal. E a ponte para fazer essa travessia, o ingrediente secreto, é a compreensão profunda, esse filtro organizador chamado Binah. É ele que transforma a intuição que pode ser caótica em criação consciente. É a ferramenta que nos permite, passo a passo, deixar de ser um efeito das circunstâncias para nos tornarmos a causa consciente da nossa própria vida. Isso nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar daqui. As fontes apresentam esse caminho evolutivo, essa escada que vai do mineral ao angelical. E a chave para subir cada degrau é sempre a mesma: o entendimento. E se a gente levar a sério a premissa de que nossos pensamentos, quando compreendidos em profundidade, de fato criam a nossa realidade, fica uma pergunta no ar. Qual seria? Qual seria uma única ideia, um único conceito que, se fosse profundamente compreendido, não apenas acreditado ou repetido, mas entendido em cada célula,
poderia servir como o primeiro degrau consciente nessa escada evolutiva para alguém hoje.